Tô aqui na correria, bem na correria mesmo. Tá começando um projeto novo nosso. Hoje nós vamos aqui no consultório de um amigão meu. Ele vai deixar eu mostrar tudo pra vocês e iniciar esse novo projeto, que é um projeto que eu já queria fazer faz tempo, porém tava com uma falta de tempo, mas esse ano nós vamos conseguir fazer todos. Vamos comigo? Pessoal, esse daqui é um drink à base de água de coco, tá? Só tem um umzinho aqui pra dar uma corzinha, mas não tem gosto. É uma bebida, um drink pra você comemorar a sua conquista, né? Que é o seu procedimento cirúrgico. E só aqui você tem esse conforto e essa luxúria toda de beber um drink maravilhoso de água de coco. Pessoal, essa é a Juliana, gerente comercial daqui da clínica. Ela que fica responsável pelos pagamentos, orientações, de tudo como o doutor gosta, que é feito os procedimentos, né? Tudo certinho. Exatamente. Eu sou farmacêutica, fico com a parte de prescrições, orientações pós-cirúrgico e pré-cirúrgico também. Toda a parte comercial e pós-operatório também é sempre aqui comigo e com as meninas lá embaixo. Então a gente dá toda uma atenção humanizada para as pacientes aqui na clínica. Tá. E quem fecha o procedimento cirúrgico? Como que é? O que está incluso? Então, todo o procedimento cirúrgico, depois que é passado lá com o doutor, tem uma indicação cirúrgica que é feito aqui comigo. Eu passo os valores e explico direitinho o que tem em cada pacote, tá? Todas as nossas cirurgias, ela vem inclusa a biorressonância, que ela é capaz de identificar quais alimentos inflamam o seu corpo. Após esse procedimento, a gente retira esses alimentos para o paciente conseguir até perder peso. Temos também o detox iônico. O detox ele é capaz de retirar os metais pesados do organismo, tá? Dessa forma você vai o quê? Desintoxicada. Então a gente já tem dois processos: desinflamação e desintoxicação. Após esse procedimento, temos a nossa malha, a nossa caixa, na verdade. Isso tá incluso? Tudo incluso no nosso pacote, No tá? pacote. Exatamente. Junto do nosso kit, temos um hobby com a assinatura do Dr. Jorge. Olha, gente, que lindo! Um creme manipulado pelo Dr. Jorge, sem nenhuma contraindicação. Uma meia de prevenção de tromboembolismo, que é utilizado junto com o aparelho Sequel, que ele é um aparelho pneumático, que ele bombeia as pernas, mantendo a integridade da circulação sanguínea dos membros inferiores. Junto também no kit, nós temos uma malha. Essa malha é o que há de mais tecnológico do mercado, é uma malha da Doron com uma tecnologia Emana, onde ela retém o calor do corpo, fazendo com que a paciente não sinta desconfortável. Normalmente o que elas mais reclamam é a malha. É a malha. E a gente trabalha com uma malha de ótima tecnologia, que é um tecido mais macio em vista dos outros tecidos, que é um pouco mais rígido. Meninas, essa malha não tem pra ela, tá? Uhum. O tecido é maravilhoso e ó, vocês estão com benefício, vocês estão ganhando tudo isso. Exatamente. no pacote. Fora que a gente vai fazer enxertia glútea, né? Sim. Ou desenho atrás do bumbum. Olha. Porque a gente não vai fazer uma enxertia e usar uma malha pra achatar, né? Não. Manter o desenho do bumbum. Olha que legal, gente. Então essa é a Ju. Vocês Isso. vão sempre estar em contato com ela. E para você estar adquirindo esse kit maravilhoso,
é só você fechar o seu pacote comigo, com ela. Nós vamos fazer a biorressonância. biorressonância. Isso. Agora a biorressonância, depois a gente fizer a biorressonância, a gente entra pro detox iônico. Aí você fica aqui 40 minutos, tranquila, no escurinho, sozinha, durante um tempo, só relaxando, tá bom? Esse daqui é o aurímetro. Ele é super sensível e ele tem a capacidade de identificar a áurea da pessoa, tá? Então, eu vou passar ele no seu cabelo, dá licença, para ele pegar a sua energia e a partir daí a gente consegue fazer o exame por causa desse aurímetro. Gente, Eu vou só pegar um de cabelo sobre as folhas. Vamos ver se as energias estão. Isso. A gente vai fazer, deixa eu até virar eles aqui. Porque aqui tem o café. Os alimentos mais consumidos no dia a dia, a gente tem ele aqui. Isso, se ele não for compatível com você, daqui até o momento da sua cirurgia, você vai parar de tomar café, beber leite, comer carne de vaca, de porco, só se ele der incompatível, tá? Se ele for compatível, tudo bem, pode comer sem nenhum problema. gente, isso é um diferencial, né? Porque eu queria ver a pessoa que faça isso aqui. Em São Paulo, né? Porque não tem. Eu vou ser a pessoa que vai dar café. Bom, não pode. Vamos saber se você é biocompatível com o café. Você vai segurar ele assim, ó. Isso, na altura do timo. Borderline. Se ele apontar pra você, é que você é compatível. Se ele for pra fora, na verdade é pra fora, ó. Dri. Ó. Faz de novo. Vamos de novo. Eu não posso tomar café? Como assim, gente? Olha isso aqui. Não é compatível o café. Agora tem um aqui que quando chega. É esse mesmo. Camarão. Você gosta muito? Vou pôr mais pra cá. Não é compatível. Olha que bonito. Assim lá pra fora. Só pra funcionar o sabor pra mim pegar cheiro no Dela. Esse aqui é a carne bovina. Carne, gente. Churrasco. Ó. Ele tá quase virando pra você. Gente, eu não sou compatível a nada. Compatível a nada. Pessoal, vou apresentar para vocês um grande cirurgião de São Paulo, Dr. George Bittencourt. Caríssimas, tudo bem? Boa tarde a todas, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para mais uma consulta, conversar com a Jéssica, uma pessoa muito querida, uma amiga, paciente, saber das expectativas dela de resultado, conversar um pouquinho sobre a parte técnica, até onde nós conseguimos chegar de resultado, quais são os cuidados necessários para a gente poder chegar nesse resultado, alinhar a expectativa da pessoa Jéssica, né, da paciente Jéssica, com o que a gente consegue entregar, para que a gente possa otimizar ao máximo a alegria dela em ver aquele resultado, para que ela possa ficar muito feliz e que eu possa entregar efetivamente felicidade para ela. É realização de sonho. Meninas, eu apresentei o meu cirurgião da minha escolha, né?
conheci todo o espaço dele, conheci toda a equipe dele, já venho acompanhando o trabalho dele, tanto como profissional, como paciente, e foi a minha escolha, junto com o do meu esposo, né, para ser ele o meu médico, né? E eu vou fazer uma pergunta para vocês entenderem o que é uma cirurgia plástica, como ele faz uma anamnese do que você precisa e como que é o pós-operatório para mim na posição paciente. Doutor, o porquê, no meu caso específico, o doutor chegou à conclusão que eu teria que fazer somente uma lipo de alta definição, né? O não abdômen total e o não mini abdômen. Isso é uma pergunta bastante recorrente, e quando as pessoas não perguntam isso, é uma situação bastante recorrente. Porque a gente sabe na medicina, na cirurgia plástica, que tem o que é indicado para fazer abdominoplastia e o que é indicado para poder fazer lipoaspiração. Mas na plástica não existe o sim ou não existe só abdômen e só a lipo. Existe o ser humano. E por vezes, e é bem comum isso, uma pessoa está bem no limite entre uma indicação e outra. E aí, como é que a gente resolve, no caso da Jéssica, como é que a gente fala, não, você vai fazer só a lipo ou você vai fazer só a abdominoplastia? A primeira coisa que eu gosto sempre de colocar em pauta para as pacientes é pensar como se eu fosse a pessoa, como se eu estivesse operando alguém da minha família. Eu acho que é mais interessante, mais justo você fazer isso para tudo na sua vida. E sendo assim, a gente tem que pensar sempre na menor coisa possível, no menor trauma possível, porque caso haja a necessidade, eu posso acrescentar uma cirurgia mais à frente, sem ônus maior para essa paciente, né? Não vai atrapalhar a programação dela, desde que seja combinado. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, uma pessoa que pode fazer só uma lipoescultura, que tem uma chance grande dessa lipoescultura ter um bom resultado, mas que talvez possa ficar algo flácido, que não tem como a gente expectar, não tem como a gente saber exato quanto de flacidez vai ter, porque muitas vezes esta pessoa que só vai fazer lipoescultura e já tem uma flacidez, eu vou associar o Renuvium nela, que é uma tecnologia de radiofrequência que leva naquela ponteira por baixo da pele a 85 graus Celsius e na sequência já joga um gás de hélio refrescando. É o famoso bate-a-sopra. Então o colágeno da pele ele vai retrair e nas próximas semanas vai continuar produzindo colágeno. Isso não é uma ciência exata, porque eu estou dependendo da produção de colágeno da pessoa, que pode ser maior ou menor. Por isso não tem como a gente saber o quanto essa pele vai responder. Óbvio que pela nossa experiência a gente imagina o que vai ser essa resposta. E por esse motivo eu sempre opto por fazer a menos. Quer ver um exemplo? Um prato de comida. Você prefere um prato de comida já salgado, muito salgado, ou um prato de comida com pouco sal? Óbvio que você vai procurar um prato de comida com pouco sal. Por quê? Porque você coloca um pouco mais de sal e está resolvido o seu problema. Um prato de comida com muito sal, você tem que jogar fora, acabou, não tem como você tirar o sal. E aí vamos fazer agora com a abdominoplastia. Se eu opto para ela, Jéssica, você tem indicação de fazer abdômen porque você tem flacidez. Só que a sua projeção abdominal, você está de perfil, a sua barriga não é projetada para frente, ou seja, existe bastante flacidez, ou seja, está distribuída. Isso significa que quando eu lipar isso aqui, essa pele pode ficar meio frouxa, mas ela pode ter uma boa resposta ao Renuvium e pode grudar. Ela tem chance de ter bom resultado sem a abdominoplastia. Então o que eu estou fazendo é dando uma chance para ela de não ter aquele corte que é bastante grande. Porque na melhor das hipóteses, ela vai ficar espetacular, tudo lindo, isso aqui vai grudar e vai pra vida, ser feliz. Na pior das hipóteses, que é difícil acontecer isso, essa pele fica algo frouxa que ela vai se incomodar. O que a gente faz? A gente vai e faz a mini abdômen ou mesmo a abdominoplastia. Mas veja, qual que é a mentalidade? Eu tô dando a chance para ela de ter a possibilidade de tentar não fazer isso. E a maioria das vezes dá certo. Lembra do prato salgado sem sal. Porque se porventura eu opto pela abdominoplastia só porque ela tem flacidez, mesmo o abdômen dela estando plano, chega no pós-operatório, a cicatriz dela não fica legal, por conta da genética, é muito mais genética do que qualquer outra coisa. E aí, por algum motivo, ela não gosta da cicatriz, ela começa a ficar mal por conta da cicatriz. E a cicatriz, ela não se apaga do corpo como uma borracha e um lápis. Não tem como.
A cicatriz, na melhor das hipóteses, a gente vai deixar ela mais inaparente, vai ter que cuidar, usar vários artifícios para poder melhorar. Mas é uma cicatriz e sempre vai ter essa cicatriz. Então, resumindo, eu estou dando uma chance para ela de ter um resultado sem aquela cicatriz toda. É óbvio que isso não é para qualquer um. Não são para as pessoas que chegam e escolhem, olha, eu quero só lipo, aí eu quero com abdômen. Um dos parâmetros que eu uso é a relação flacidez, a pele mole, com a quantidade de gordura que tem ali embaixo. Aí eu faço uma comparação com um arroz de 5 quilos que é fácil para vocês, que vocês já devem ter comprado no supermercado. Aquele plástico do arroz, quando você pega, ele está esticado, está firme, porque está cheio de arroz. Se você entra com um caninho e tira 4 quilos dos 5, aquele plástico fica mole. E você vai para sua pele. Eu vou entrar com a cano e tirar bastante gordura. Mas o quanto já tem de flacidez? Já tem muita flacidez. Eu vou deixar muito mais flácido? Provavelmente eu estou empurrando essa pessoa para abdominoplastia. Uma outra coisa que fala a favor da abdominoplastia também, que é o mais importante, a projeção. A pessoa que é mais barrigudinha. Ou seja, ela tem gordura e essa barriga vai para frente. Significa que se eu tirar essa gordura, essa barriga já está para frente, ela vai cair. E aí não vai ficar legal. São pessoas que não tem como eu indicar Renúvil e tirar a abdominoplastia. Porque o Renúvil, na verdade, ele não foi feito para substituir a abdominoplastia. Não. É que nos casos limítrofes a gente consegue usar o Renúvil com uma boa qualidade, mas óbvio, sempre conversando muito claramente. Como tudo na vida, são escolhas. Eu estou optando por uma possível flacidez aceitável ao invés de uma cicatriz bem grande. Resumidamente, é isso. Então, como vocês possam ver, ele explicou para vocês o que seria ideal para mim e eu fiquei super feliz, né? Porque eu não ia querer mesmo uma cicatriz. Então, eu vou fazer uma outra pergunta que vocês vão querer muito saber. Quais são os procedimentos que o doutor realiza aqui, tanto no hospital como aqui no seu consultório? Tá, vamos lá. Só fazendo um complemento da questão até da minha abdômen, pode ser às vezes o que acontece, que a gente até já conversou. Que a gente faz a lipoescultura, a gente aplica o Renúvil e aí eu sento um pouco a paciente e vejo como é que tá a pele. Se eu verificar que a resposta dela foi muito pobre, foi muito ruim, o que é difícil acontecer, talvez a gente possa fazer um mini abdômen, tirar um fuzinho de pele ali embaixo e puxar. Quando muito é isso. Mas se eu vejo que não ficou sobra nenhuma, ainda assim eu vou dar mais uma chance para ela, para essa fibrose que vai se formar, e a Jéssica sabe muito bem o que é fibrose, vai aderir a plano profundo e aí, olha que sacada, e isso é de graça. Você forma fibrose de graça, você vai usar a fibrose a seu favor. Olha que bacana. Eu passei o Renúvil, eu já gerei uma certa firmeza de pele pela contração do colágeno. Posteriormente, na formação de fibrose, a gente vai imaginar a fibrose como uma massa de pizza onde eu vou amassá-la e ela vai continuar aderindo à pele e eu também vou usar isso a favor da paciente aderindo àquilo. Então eu evitei a abdominoplastia e muitas vezes evito até a mini abdômen. Então isso complementando a primeira parte. Segunda parte, quais são os procedimentos que nós realizamos? Tá? A Clínica Gabi, né, a minha equipe, nós todos, a gente é especializado em contorno corporal. Então o que a gente faz hoje é lipoescultura de definição, lipoescultura com abdominoplastia. A abdominoplastia sozinha, embora seja difícil fazer isso, porque nunca vai ter um resultado igual a uma abdômen com lipoescultura, né? Obviamente, isso aí é sabido já de todo mundo. Mamoplastia, cirurgia de mama, prótese de mama, cirurgia de entrada da cirurgia plástica. Mastopexia, mastomama, pexia, levantamento, então levantamento de mama, que pode ser feito com ou sem silicone. As duas possibilidades, tem vantagens e desvantagens. Aí é hora de marcar uma consulta, a gente sentar e verificar o que é melhor para você. Não existe uma verdade absoluta, tá? Pode ser as duas possibilidades. E também a mama redutora, aquela cirurgia que você diminui a quantidade de mama, te dá felicidade, qualidade de vida, você volta a correr, volta a fazer prática de exercícios físicos, que é bem interessante. Fora isso, as cirurgias menores, né, que a gente tem uma grande possibilidade de trazer para você felicidade. Então são cirurgias pequenas, blefaroplastia superior, cirurgia de pálpebras, da pálpebra de cima, orelha, são coisas simples que eu tenho certeza que é rápida a recuperação, você vai ficar bem e óbvio, se você vai ficar bem, nós também iremos ficar bastante felizes, tá? Mas o foco aqui é totalmente contorno corporal, lipo de definição e os correlatos ali. Caríssimas, alguns outros procedimentos que a gente também faz adicionalmente ao que eu já falei, que são coisas tranquilas, simples, recuperação rápida,
correção aquela fendazinha que tem no lóbulo de orelha por conta de brinco, isso é tranquilo de fazer, a gente faz rápido. Pode fazer no centro cirúrgico, lá junto com a outra cirurgia plástica que você está fazendo. Acordou, está tudo pronto. Ninfoplastia, aqueles pequenos lábios vaginais que está saindo ali, que não está legal, não está agradável, faz você ficar com vergonha do seu esposo, do seu namorado. Isso resolve fácil, é uma cirurgia simples, recuperação fácil, cicatriza bem. Isso pode ser feito também no centro cirúrgico, junto com a outra cirurgia que você vai fazer lá. Vantagem disso, acordou, está tudo feito. Ou, poxa, doutor, eu quero fazer depois, separado. Pode fazer na clínica, né? Aqui a gente pode fazer com anestesia local, vai muito bem, né? E tranquilo, recuperação rápida. Em suma, todas as cirurgias pequenas são mais simples, fora o contorno corporal que a gente já é conhecido. Isso a gente pode fazer, tanto adicionalmente no centro cirúrgico, como na nossa clínica, que tem um centro ambulatorial cirúrgico, certo? Eu vou fazer mais uma pergunta, a qual vocês me perguntam bastante, né, lá na clínica, mas o porquê que o Dr. George tem tanto esse cuidado no pré-operatório e no pós. Ele é muito metódico no pós-operatório e você vai descobrir o porquê que ele tem tanto esse cuidado com você após você fazer sua cirurgia e antes também. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta bem pertinente, bem interessante, porque as pessoas muitas vezes elas não têm noção da importância que existe da saúde da pessoa do dia a dia. A alimentação hoje do ser humano, do brasileiro principalmente, é muito pobre, é muito ruim. As pessoas estão acostumadas a comer coisas e por isso está do jeito que está hoje. Ou seja, a quantidade de obesos no Brasil está aumentando cada vez mais, porque as pessoas cada vez mais comem mal, comem comidas de caloria ruim, de baixa qualidade e vão ganhando peso. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando de processados, alimentação processada. É aquele alimento que você come e em poucos minutos aquilo ali já está digerido, já vira açúcar no seu sangue fazendo pico de insulina. Esses tipos de alimento que não deixam o seu intestino trabalhar, e eu preciso que o corpo trabalhe, o corpo foi feito, o corpo tem toda aquela complexidade para poder trabalhar, para ir liberando o açúcar lentamente. Isso é saudável, os antigos comiam assim, de maneira saudável. Então, por esse motivo, eu bato tanto nessa tecla de preparar o seu corpo antes da cirurgia e manter esse cuidado no pós-operatório. Entenda uma coisa, se você não cuida da sua saúde, se você come muito processado, se você come muito glúten é uma molécula muito grande nos dias de hoje. Se você não prepara bem o trigo, aquele trigo não consegue ser digerido e essa molécula não consegue ser quebrada para ficar pequena e bem digerida no intestino. Então ela chega no seu intestino muito grande, você tem dificuldade de quebrá-la. E quando você tem dificuldade de quebrá-la, você gera inflamação intestinal que vai acontecer um monte de coisa daí que são todas maléficas, são do mal para você, não é legal. Além do glúten, o leite. E quando eu falo do leite, pessoal, eu não estou falando da lactose, pelo amor de Deus. Esquece a lactose um pouco, porque senão vem aquela coisa, então vou tomar leite sem lactose, vou comer coisas que vêm do leite sem lactose. Isso é furada, porque no Brasil é autorizado, a empresa é autorizada, tá tudo correto nisso, o Brasil autoriza ela colocar sem lactose, desde que ela tenha lactose no frasco, mas tenha também a enzima lactase, que digere a lactose. Ou seja, você vai estar tomando algo, entre aspas, sem lactose, mas na verdade tem lactose e tem a enzima que está digerindo, você está comendo aquele carboidrato. Mas a questão, isso só foi um adendo para vocês saberem como é que é o bastidor, mas não é sobre isso. A questão do leite é a proteína. O que gera alergia é a proteína. O glúten é uma proteína. No leite nós temos a caseína. E a caseína também, o leite vem da onde? Vem da vaca, que é bem grandona, para o bezerro, que é bem grandão, bem maior que a gente, para ficar simples de vocês entenderem. Aquela molécula foi feita para eles. Aquela molécula de caseína é bem grande. E como é que você sabe disso? Eu vou recapitular uma memória lá antiga sua. Vocês, mães, que já tiveram filhos, você já deve ter dado o seu leite, amamentado ele, e às vezes ele regurgitou. Sai uns gruminhos pequenininhos, não é isso? Tá. E você já deve ter dado também, em algum momento, ou conhece alguém que deu o leite da vaca. E quando sai o grumo, não saem os grumos grossos, por quê? O corpo daquela criança não tinha molécula suficiente, enzimas, para digerir aquela caseína que é grande. Não foi feita pra gente. Então por isso que muitas pessoas tomam leite e ficam, empanturradas.
Então, leite, derivados diretos do leite, que ainda não foram, né, metabolizados para diminuir a molécula, não é interessante. Eu tiro todas as pacientes. Glúten, leite e carboidratos processados. Qual é o meu intuito com isso? Meu intuito é desinflamar, é tirar você do estado de inflamação. Porque se eu te opero e você já está inflamada da sua vida, e eu vou causar um trauma cirúrgico em você que vai gerar uma inflamação que é natural, vai ser a inflamação do trauma cirúrgico com a sua inflamação. O que você acha que vai acontecer? Você vai inchar muito mais, você vai produzir muito mais líquido, que é o seroma, você tem maior chance de abertura de ponto, porque vai inchar mais. Resumindo, a sua recuperação será pior. Então é por isso que eu busco desinflamar seu corpo, ficar mais saudável, porque uma vez que eu traumatizo você mais saudável, você se recupera muito bem. E no pós-operatório, continuar com isso. É por isso que as minhas pacientes no pós-operatório chegam em poucos dias bem. Por quê? Porque elas seguiram as orientações, tomaram os suplementos e fizeram o que a gente orienta. Porque nada é o acaso, não existe o acaso. Tudo que a gente orienta tem um porquê para poder regular o eixo hormonal e melhorar a resposta do corpo frente ao trauma cirúrgico. Então, o doutor explicou tudo para vocês. Vocês vão acompanhar também o intraoperatório e o pós-cirúrgico, que eu vou gravar tudo aqui para vocês. Ele explicou, eu estou fazendo essa parte de suplementação, que é muito bacana, tá? É muito importante. E nós vamos mostrar um procedimento que é feito no pré-operatório aqui, que está incluso tudo no seu pacote. Isso não é cobrado, tá? Isso é um serviço que o doutor te dá de presente, tá? Para você ficar mais relaxada e para você ir para sua cirurgia feliz e tranquila, para você ter um excelente pós-operatório.